Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso estar com vocês aqui, tendo a oportunidade de compartilhar esse conhecimento tão bacana, né, e tão presente no nosso cotidiano que é a geografia. E hoje nós vamos ter uma continuação de uma aula muito bacana, tá certo? Nós vamos falar da segunda parte sobre o nosso país, sobre o Brasil. Nós vamos ter aí, já te antecipo, uma série de aulas sobre as características do nosso país, do nosso território, tanto de maneira geral como também por regiões, tá certo? Assunto que cai muito, é muito contemplado nas provas. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a organização política, tá certo? E vamos falar sobre as características aí do nosso território relativa a fronteiras, relativa à latitude, longitude, muita coisa bacana, tá certo? E atual. Por exemplo, galera, sabe o que significa realmente o termo República Federativa no Brasil? O que este termo que está aí, escrito na nossa Constituição, realmente define a nossa nação na prática? É isso que nós vamos falar. É uma aula que tu pode utilizar muito, tá certo? Para o teu vestibular, mas também, galera, para concurso público, tá certo? Tanto a área de direito aí constitucional cobra essas questões, também prova de atualidades, então é um assunto que tu precisa estar muito atento, tá? Sempre lembrando que esses assuntos e outros estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Estamos no YouTube, no Instagram, na televisão, é claro, e tem os nossos podcasts. Então nos procura lá, plataforma Gonçalves Dias. Beleza? Show de bola? Então para a gente começar sem mais delongas, ó, respira bem, oxigênio no teu cérebro e vamos para cima, porque aqui tem muita coisa que é chuchecho. Vamos que vamos. Gente, primeira coisa importante, vamos falar sobre algumas características primordiais do nosso território, do nosso país, do nosso Brasil. Tá? Primeira coisa importante, isso eu vou falar muito também nas próximas aulas. O Brasil, galera, é um país continental. Tá? O que significa dizer, Marcos? Que o Brasil tem dimensões de tamanho relativas a um continente. Tá? O Brasil é um dos maiores países em extensão territorial do mundo, está ali entre os 5 maiores, tá certo? Só para você ter noção de como o nosso país, tá? Ele está bem posicionado nesse aspecto. Não é à toa que o Brasil é um país considerado riquíssimo na sua biodiversidade, não apenas na floresta amazônica, mas em todo o território nacional, tá certo? Em dados numéricos, tá? O nosso território aí, ele tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá certo? E muita atenção. Quando nós falamos de Brasil, essa é a primeira coisa importante. Muita gente pensa que o território brasileiro só vai até as nossas fronteiras físicas, ou seja, está lá na praia, até onde eu estou conseguindo pisar na areia é Brasil. Entrou no mar, não é mais Brasil. Errado. Tá certo? O território brasileiro, isso quem define é a nossa Constituição Federal, ele se estende até 150 quilômetros após as suas fronteiras marítimas. Ou seja, tá ali, litoral, praia. Imagina, litorânea. Estou aqui na areia. Daqui onde eu tô, começou o mar, até mais 150 quilômetros, tudo é Brasil, galera, tá certo? Ou seja, as leis ali são as mesmas, tá certo? Então, se você cometer, por exemplo, um crime ali dentro dessa fronteira marítima, tu responde também, tá certo? Mas qual é a principal importância dessas fronteiras marítimas? São os recursos naturais ali existentes. Já ouviu falar do pré-sal, por exemplo? Com certeza, né? As reservas petrolíferas ali que estão na bacia, né, de Campos, ali principalmente perto do estado do Rio de Janeiro. Elas estão onde? Elas estão no chamado Mar Territorial Brasileiro. Elas estão dentro dessa faixa de 150 quilômetros. Ou seja, pertence a como se tivesse dentro. Como não? Está dentro do território brasileiro. Então, nenhum país pode chegar, por exemplo, Estados Unidos, né? Chegar e requerer aquelas reservas de petróleo do pré-sal, porque está dentro do território. Se está dentro do território brasileiro, é o quê? É nosso, galera, tá certo? E, Marcos, e depois dos 150 quilômetros, aí são as chamadas águas internacionais, tá certo? Para ficar fácil, a representatividade desse mar territorial, galera, só tu imaginar, por exemplo, a tua casa, tá certo? Imagina, tem a casa e tem, por exemplo, o terraço, e depois tem um muro, tá certo? Aí eu te pergunto, entre a casa, ali a área do terraço, tudo que está ali dentro não pertence a ti? Pertence. Imagina, por exemplo, se alguém pula um muro da tua casa e fica ali no terraço, sem tu convidar, tu vai esperar coisa boa? Não, tu pensa, "Ixi, o cara tá querendo aqui fazer alguma coisa de errado, tá querendo roubar, por exemplo. É a mesma coisa, tá certo? Então, até mesmo, por exemplo, na prática, um navio que
Imagina um navio militar, por exemplo. Isso acontece, tá certo? Os Estados Unidos, por exemplo, fazem muitos exercícios e até como uma forma de demonstração de poder, ele traz muitos dos seus navios de guerra, né, próximo ao litoral brasileiro. Para entrar com esse navio de guerra dentro das águas territoriais brasileiras, precisa de autorização, tá certo? Ó, Brasil, posso entrar? Brasil, ó, beleza, pode entrar, tá bom? Então essa é a importância aí do mar territorial. Muita atenção sobre ele. Então, peixe, por exemplo, né, petróleo, tudo que fica dentro dessa margem de 150 quilômetros é do Brasil, tá? Em relação ao mundo, galera, tá? O Brasil aí, ele representa 5% da massa física aí, né, principalmente superficial do nosso planeta, só para tu ter noção de como ele é grande, tá certo? E da América do Sul, o Brasil sozinho representa aí quase 47% de todo esse território, tá certo? Então veja como o nosso país ele tem um destaque, tá certo? Em relação às nossas fronteiras terrestres, a gente não pode esquecer, como eu te falei, do mar territorial. O Brasil, em relação às suas fronteiras marítimas, ele faz aí fronteira com o Oceano Atlântico, tá certo? E em relação às fronteiras terrestres, o Brasil ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, exceto, tá certo, o Chile, tá bom? E o Equador, tá bom? Exceto esses dois. Os outros, todos os outros países, o Brasil ele faz fronteira. Belezinha? Bacana, né, Marcos? Em relação às nossas características territoriais, como eu te disse, o Brasil é um país continental, galera, tá certo? O Brasil, tanto em extensões de latitude, o que é latitude, Marcos? Variação entre o norte e o sul, tá certo? E longitude, de leste a oeste, o Brasil ele tem mais de 4.300 quilômetros de extensão. Então, por exemplo, do norte para o sul, o Brasil ele tem uma dimensão aí de 4.394 quilômetros, tá certo? E do leste para o oeste, da Ponta dos Seixas à nascente do Rio Moá, lá no Acre, mais 4.319 quilômetros, tá certo? O que é importante entender nesse aspecto? Que são essas dimensões que vão influenciar diretamente características do nosso país, tanto de variedade de riqueza, biodiversidade, tá certo? Como também a variação de hora. Em relação, por exemplo, ao norte e sul, é essa grande variação de latitude que faz com que o Brasil tenha uma grande riqueza de biodiversidade. Por quê, Marcos? Quanto mais próximo das regiões do centro da Terra, maior índice de iluminação, galera, tá bom? E por consequência também maiores índices pluviométricos, que são duas características fundamentais para um grande porte arbóreo. Então a gente vai perceber que aqui no Brasil nós temos nessas regiões a floresta amazônica, né, uma grande riqueza. Quando a gente se afasta do centro da Terra, o índice de iluminação ele vai se alterar. O que é que a gente vai perceber? Uma alteração na biodiversidade também nacional, tá certo? E é por isso que o Brasil ele tem aí uma grande quantidade de biomas, tá certo? E de grandes extremos. Um bioma como a floresta amazônica, né, de uma floresta de grande porte, que nós falamos latifoliada hidrófila, né, ou seja, de árvores de grande porte, muitos animais, adaptada à água, como por exemplo também, né, um bioma, por exemplo, dos pampas gaúchos, que é basicamente de gramíneas, tá certo? Então você vê como a latitude influencia nessa nossa biodiversidade. Em relação à nossa longitude, galera, muita atenção, tá? O Brasil, ele também é um país bem extenso em termos longitudinais, e isso faz com que o nosso país ele vá apresentar uma diferença de hora, ou seja, 4 fusos horários dentro do nosso país, tá certo? Sendo eles, o Brasil está situado totalmente a oeste, tá certo? Do meridiano de Greenwich. Muita atenção relativa a isso, tá certo? O meridiano é que estabelece o marco, né? Então, sempre que a gente vem aqui para o lado oeste, as horas tendem a diminuir, então o Brasil está atrasado em relação à hora, por exemplo, de Londres, onde tem um marco, né, o meridiano de Greenwich. Só que dentro do território brasileiro existem 4 horas diferentes, tá certo? Do fuso menos 30 ao fuso menos 75. Como assim, Marcos? Não entendi. É simples, galera, tá certo? A função básica de um fuso horário, muita atenção nesse aspecto, tá? Pergunta, Marcos, mas por que não era mais fácil o Brasil ter só uma hora? Então, por exemplo, 10 horas da manhã, que agora, por exemplo, agora são 10 horas da manhã. Não era mais fácil ser 10 horas da manhã em todo o território nacional? Seria, mas na prática não é bem assim. Por quê? Qual é a função básica do fuso horário? É simples, é estabelecer uma lógica entre a hora e o dia e a noite. Por exemplo, quando eu te falo 7 horas da manhã, o que é que tu vislumbra? Que está amanhecendo, o sol está a pino. Quando eu te falo 7 horas da noite, o que é que tu presume? Está de noite. Só que o sol, ele não vai iluminar toda a região do país igualmente ao mesmo tempo, tá certo? Eu vou até voltar no slide anterior.
O Sol ele vai começar a iluminar primeiro as regiões mais a leste, depois a Terra, né, com o nosso movimento de rotação, as outras regiões vão ser iluminadas. Imagina se tudo tivesse a mesma hora. Então, por exemplo, 7 horas da manhã aqui na ponta dos Seixas. Aqui estaria iluminado, porque o Sol está iluminando sobre essa região. Mas, por exemplo, aqui no Acre, se fosse 7 horas da manhã, seria de manhã. Mas, na prática, o Sol não está iluminando aqui. Como é que estaria no Acre? Escuro, galera, tá certo? Então, essa é a função do fuso horário, gente, tá? É estabelecer um padrão, uma lógica entre o dia e a noite, a movimentação do Sol. Então, por exemplo, agora, são 10 horas da manhã aqui em São Luís, nós estamos no fuso menos 45, o Sol está aqui sobre nós. Nas ilhas oceânicas, por exemplo, em Fernando de Noronha, eles estão uma hora à frente, porque o Sol já está passando por lá, né? Então, por exemplo, lá já são 11 horas. No Acre, por exemplo, que está no fuso 75, o Sol ainda está chegando. Então, lá, por exemplo, são 8 horas da manhã. Estão 2 horas atrasados, tá certo? Então, por exemplo, aqui quando for mais ou menos 5 para 6 horas da noite, quer dizer, o Sol está se pondo. Então, começa o quê? Aqui a escurecer. Só que lá no Acre, como está 2 horas atrás, se é 6 horas, lá é 4, ou seja, o Sol ainda está incidente sobre eles. Beleza? Então, essa é a função básica do fuso horário. E não esqueça, o Brasil possui 4 fusos. Que fusos são esses, Marcos? O fuso menos 30 das Ilhas Oceânicas, Fernando de Noronha, tá certo? Que está uma hora à frente. O fuso menos 45, que é o fuso oficial do nosso país, gente, tá certo? Que é baseado no fuso da nossa capital, né, Brasília, que é o fuso que São Luís também segue. Então, todos os serviços a nível nacional, eles são estabelecidos em cima dessa hora. Por exemplo, a prova do Enem. Prova do Enem começa 1 hora da tarde, horário de Brasília, tá certo? Então, as outras cidades, elas vão precisar se adequar a isso. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do Acre, né, que está 2 horas atrasado. Se a hora oficial é Brasília, começa 1 hora na hora de Brasília, que horas vai começar no Acre? 2 horas atrás, né? Então, no caso, uma começa 11 horas da manhã. Belezinha? Não esquece disso, tá bom? E uma pegadinha de prova. Quando a gente fala sobre a posição do Brasil em relação aos hemisférios, o pessoal diz: o Brasil está em dois hemisférios, hemisfério sul e hemisfério ocidental. Errado. O Brasil está situado em 3 hemisférios, tá, gente? E em relação à nossa latitude, como eu já te disse, ela tem uma grande importância na nossa variação climática e na nossa biodiversidade. O Brasil tem uma pequena parte do nosso território, tá certo, situada no hemisfério norte. Deixa eu mostrar bem aqui, ó. Essas regiões aqui, por exemplo, do Amapá, tá certo? Ela está situada no hemisfério norte, mas a grande parte do nosso território está sim no hemisfério sul. E em relação à nossa longitude, aí sim, o Brasil é 100% no hemisfério ocidental. Beleza? Olha quanta coisa bacana nós discutimos aqui. Muita coisa legal, né? Então, respira, ó, e bora evoluir. Em relação à nossa divisão administrativa, já te antecipo, tá? O Brasil, existem outras classificações, como por exemplo a classificação geoambiental, tá certo? Mas a classificação oficial que nós aí utilizamos é a classificação feita pelo IBGE, que todos nós aí conhecemos, né? A classificação político-administrativa que divide o nosso país em 5 macro-regiões: a região norte, a região nordeste, a região do centro-oeste, sudeste e a região sul. Essa classificação, galera, tá certo? Ela vai levar em consideração os aspectos históricos, tá certo? De formação do nosso país, leva em conta também os aspectos políticos, econômicos. Lembra aquele conceito de região que a gente já falou no primeiro ano, tá certo? Que é relativo a estabelecer um critério? Pois é, a classificação do IBGE estabelece um critério político, administrativo e histórico. E a partir daí o Brasil é dividido em 5 macro-regiões, sendo composto por 26 estados, tá certo? E o Distrito Federal, onde fica a nossa capital, que é um ente híbrido, tem características tanto de município quanto de estado. Eu já vou te explicar isso com calma. Belezinha? E aí, galera, para a gente entrar na segunda parte, entendemos agora as nossas características territoriais, vamos agora falar sobre a organização política do nosso país, né? Primeira coisa importante é você entender que são os entes que compõem a República Federativa do Brasil, o Brasil. Isso é muito falado no jornal, tá certo? O Brasil, galera, ele é a união indissolúvel aí de estados, mas essa organização interna, ela é composta pelo ente federal, o ente estadual e o ente municipal, sendo que
Cada um desses poderes tem atribuições específicas, tá certo? Mas existe uma esfera maior, existe uma lei geral sobre eles, que é a nossa Constituição Federal. Quando eu falo sobre o ente federal, eu estou me referindo à União, tá? Então você pode pegar aí, por exemplo, em jornais, olha, recursos da União, tu já sabe, recurso da União, eu estou falando do ente federal, tá certo? Logo depois eu tenho o ente estadual, que são os estados, tá certo? Logo após ele eu tenho o ente municipal, que é o município. E o Distrito Federal, como eu te disse há pouco, é um ente híbrido. O que isso representa dizer, Marcos? Que ele vai ter características tanto de estado quanto de municípios. Mas características relativas a quê, Marcos? Prestação de serviços, galera, tá certo? Existe uma lei maior, que é a nossa Constituição Federal, mas existem, por exemplo, as constituições estaduais, existem as leis orgânicas municipais, que vão complementar essa Constituição, essa lei máxima, naquilo que ela der espaço. Mas muita atenção, tá? Isso aí a nível de prova, de concurso. As leis estaduais e municipais, elas nunca, 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 never podem confrontar, ou seja, podem ir contra a Constituição Federal, a lei maior, que é o ente, né, no caso, que é o ente da União. Beleza? Vou te dar um exemplo prático. Tu já percebeu, por exemplo, vamos falar de escola. Tu já percebeu que quando a gente fala de escola a nível municipal, a maioria das escolas municipais, elas são escolas o quê? Escolas, desculpa, de nível fundamental, elas são de município, tá? Porque a lei ela determina que a prioridade do oferecimento do ensino fundamental é de responsabilidade e competência dos municípios. Isso não significa dizer que o Estado não possa oferecer o ensino fundamental, mas quem oferece em sua prioridade é o município. Enquanto as escolas de nível médio, quem oferece em sua grande quantidade é os estados, porque a lei ali determina, beleza? Então, é para isso que serve essa organização. Evoluindo, uma outra questão muito importante é essa relação dos poderes, tá certo? Que o nosso país ele é organizado. Ele é organizado sobre um princípio básico de poderes independentes e harmônicos entre si. O que isso significa dizer? Que cada poder tem a sua competência, mas ele precisa respeitar a competência do outro. Quem são os três poderes? O legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo é aquele que tem o papel de elaborar as leis. Por exemplo, deputados estaduais, deputados federais, compõem aí o que nós chamamos de poder legislativo. Então, quando uma lei, por exemplo, ela vai ser proposta, ela é proposta ali, ela é tanto que é muito falado. Vai ser votado nas duas casas, vai ser votado na Câmara Federal, né, depois passa para o Senado, para depois chegar no presidente para dar a sanção. Ou seja, você percebe que passa pelo legislativo. Segundo poder importante, o poder executivo, é aquele que executa, tá certo, as leis. É, por exemplo, presidente, governadores, tá certo? Tem esse poder ali de execução, o próprio nome já diz. E o terceiro poder é o poder judiciário, que vai julgar os desvios de lei ou excessos, tá certo? Ou seja, então, se criou uma lei, por exemplo, o executivo botou em prática, mas está tendo problema, quem vai julgar? É o poder judiciário. E esses poderes precisam se respeitar. Isso é um princípio básico na Constituição, tá? Poderes independentes e harmônicos entre si, tá certo? Legislativo, executivo e judiciário, tá bom? E para a gente finalizar, a gente não pode deixar de falar sobre, como eu já te citei, o que significa, né, República Federativa do Brasil. Isso, galera, na prática vai representar muitos dos princípios, tá, que norteiam a nossa nação. Por exemplo, Marcos, o que é uma república? A república nós entendemos como uma forma de governo, tá certo? Que define que as relações de poder, o ente maior, deriva de quem? Do povo para o povo. Ou seja, quem é o detentor do poder no Brasil? É a população, de maneira geral, tá certo? Um outro exemplo de forma de governo, a monarquia, por exemplo, na Inglaterra, existe um soberano, tá certo? Que busca ali tomar decisões, mas em prol da população. Então perceba, tá? No Brasil nós somos uma república. No caso do Brasil também, em relação, o que significa federativo? É a nossa forma de Estado, é a federação, tá certo? O que isso representa dizer? Isso influencia muito na nossa lei, galera, tá? Muita atenção relativa a isso. República Federativa do Brasil, a federação representa que os estados, eles possuem autonomia, mas eles estão, né, sob a tutela de um ente maior, que é o Brasil. Isto representa dizer que nenhum estado, por exemplo, pode se separar do Brasil. Tá certo? Porque na prática o Estado ele é criado apenas para administrar melhor o território do Brasil, que é o único soberano. Na prática, por exemplo, das leis, como eu te disse ainda há pouco,
Os estados eles podem criar suas leis específicas, mas elas nunca podem contrariar a lei maior, que é o quê? Que é a lei federal, né? A nossa Constituição Federal. Isto é o princípio da federação, é o pacto federativo, tá certo? Então, República Federativa do Brasil, república, onde o poder emana do povo para o povo, e a federação, que é a união indissolúvel dos estados que formam o Brasil. Nenhum estado pode se separar, pois o ente maior soberano é o nosso país, é o Brasil. Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!